Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente continua a nossa série de revisões, né, recapitulações dos nossos conteúdos. Aqui nós vamos fazer algumas análises do simuladão de sociologia, o nosso segundo simuladão, e vamos nós, tá? Primeira questão aí. A palavra idiota tem sua origem no grego antigo idiotes, que significava homem privado da vida pública, que não vive a política, que não participa das coisas públicas. Enquanto o homem livre era aquele que participava ativamente da polis, da vida em sociedade, do público, porque vivia a política. O escravizado estava na vida privada, vivia limitado ao mundo privado, era um idiota porque não tinha acesso à vida política. Nesse sentido, para os gregos, cidadania, o pertencimento à cidade, dizia respeito àqueles que viviam a política. Portanto, o cidadão construía os direitos e os deveres, enquanto o idiota estava à margem desse processo. Então, vamos nós. Segundo esse texto, tá, gente, que é um texto adaptado, ele foi retirado da internet, mas se você analisar, ele passou por uma adaptação, né? Ele está tratando um pouco sobre o fenômeno da vida privada, que era muito mais voltada aí aos escravos na antiguidade, de qualquer civilização, principalmente a civilização grega, né? E de quem era público, ou seja, o privado, quem vivia era o escravo, porque não tinha direitos, não tinha aquela ideia de cidadania, e até queria participar, mas não tinha direitos, e o público era muito ligado a quem tinha cidadania. Então, segundo o texto, que é a interpretação, né, letra A, era considerado cidadão aquele que recusava a política, que não participava dos assuntos públicos e só se ocupava com a própria vida. Não, as pessoas até queriam participar, mas como naquela época, né, na antiguidade, estava muito ligada à ideia da propriedade privada, né? Então o direito era muito ligado a quem tinha terra, o escravo geralmente não tinha essa cidadania. Então as pessoas queriam sim participar, não é porque as pessoas não quisessem, simplesmente elas não se recusavam, elas queriam participar sim, elas só não podiam. Tá? Letra B, havia uma lei que obrigava gregos a se envolverem com os assuntos coletivos, sob pena de terem seus direitos e sua liberdade cerceados. Não tinha, gente, uma lei que fazia com que todos os gregos se envolvessem nos assuntos que dissessem, né, respeito à administração das cidades-estados. Não existia. Então, nem todo mundo participava, tinha uns que participavam mais ativamente ou questionavam as autoridades. Não é à toa que é na própria Grécia que nós vamos ter o elemento política nascendo, né, com aí Sócrates questionando as autoridades. Letra C. Aqueles que se envolviam com a política eram tão idiotas quanto os que privilegiavam a vida privada, pois não percebiam que a política é o campo de atuação dos corruptos. Gente, aqui, ó, se você for analisar, aqui está errada por quê? Porque ó, aqueles que se envolviam com a política eram tão idiotas quanto os que privilegiavam a vida privada, ou seja, eram tão idiotas quanto os escravos. Porque lá em cima está falando, né, que quem participava da vida privada eram os escravos. Então aqui está errado justamente por conta disso. E ninguém por participar da política, desde a Grécia, né, eles não eram idiotas, apenas lá começa com aquela ideia das elites primeiro participando da política, enquanto que a grande parcela da população não se sentia nem representada e nem podia participar. Letra D, a liberdade estava intrinsecamente ligada à ideia de cidadania, pois só podia se considerar livre aquele que participasse da condução coletiva dos assuntos da cidade. Olha o que a gente tinha falado, né? A questão da cidadania. Então, se as pessoas tivessem esse título de cidadania, né, porque nem todo mundo era considerado cidadão, se você fosse considerado cidadão, automaticamente você iria participar da vida política. Então, aqui está falando muito disso, da ideia de cidadania. E a ideia de cidadania, ela era desigual, porque nem todo mundo era considerado cidadão, como também na Roma, nas três fases aí, a gente vai ter esse problema. Quando chega na fase republicana, já em Roma, na segunda fase, é que a gente vai ter os plebeus lutando para ter os seus direitos. Né? Então, assim, a letra D já está correta. E a letra E não seria correta justamente porque, vamos lá, os direitos e os deveres eram construídos coletivamente pelos idiotas. Não, gente, quando a gente fala aqui, o texto está falando que idiota eram justamente o homem privado da vida pública, ou seja, aqueles que não podiam participar da vida pública, que eram os escravos.
Então, o texto está satirizando. Então, os direitos e deveres eram construídos coletivamente pelos idiotas, pelos escravos. Só que não, né? Enquanto os cidadãos viviam limitados ao mundo privado. E cidadãos ao mundo privado, né, gente? Só que não. Os próprios escravos é quem viviam no mundo privado. E cidadãos é que tinham direito à vida pública. Então, a letra D é correta aí, porque é só a interpretação do texto. Segunda questão. Eu tinha muito cedo, né? Estava sozinha. Não tinha como não trabalhar. Ela não me deixava amamentar meu filho pela manhã, dizia que eu perderia tempo. Aí a gente está falando, né? Essa mulher aqui, Dora, está relatando aqui a ideia de que muitas vezes no trabalho não era permitido a ela nem sequer amamentar o filho, porque não tinha tempo, né? Não podia perder tempo. Né? Pressão no trabalho. Quando eu precisava sair da casa, sempre tinha que pedir a chave. Nessa hora, a chave sempre sumia. Olha aí, novamente relatos. A casa onde eu trabalhava tinha outros 14 bolivianos, que assim como eu, queriam guardar dinheiro e voltar para o nosso país, mas não é bem assim que acontece. Aqui nós temos, pessoal, 3 relatos, e esses 3 relatos aí são acerca dos bolivianos que viveram por muito tempo no Brasil, vieram para o Brasil aqui para trabalhar em fábricas em fábricas, e quando chegaram aqui, de repente, eles começaram a trabalhar em locais clandestinos, principalmente aí em confecções de roupa. Isso foi, inclusive, gente, teve a maior repercussão mundial quando foram descobertos esses locais aqui no Brasil, porque eram locais insalubres, né, que abrigavam muitos bolivianos que vinham para trabalhar, achando que iam trabalhar em fábricas, né, têxteis, e quando chegavam eles iam trabalhar em locais que nem aparentavam ser fábricas, né, mas eles produziam, e aí tinha toda uma situação de insalubridade mesmo, e eles vinham com aquela intenção de mudar de vida, né, porque a Bolívia passou muito tempo, sob a gestão do Evo Morales, em defração. Então a população saiu de lá para vir para o Brasil para tentar mudar de vida. Esses depoimentos relatam a realidade vivida por imigrantes bolivianos que trabalharam no setor têxtil da capital paulista. Gente, e isso aqui se estendeu, tá? Aqui está falando da capital paulista, só que esse problema dos bolivianos no Brasil, até o ano de 2018, não se restringiu só à capital, não. O interior paulista também teve muitos casos relacionados a essa questão da indústria têxtil. Os depoimentos evidenciam: letra A, competitividade da divisão internacional do trabalho. Gente, o texto não está falando da divisão internacional do trabalho. Letra B, a relação de trabalho análoga à escravidão. Aí o aluno tem que entender, né? A gente está falando disso aqui, ó. O que é uma condição análoga à escravidão? É uma situação onde você é explorado, você não tem tempo, muitas vezes, nem para comer, que a gente chama, né, na lei trabalhista, com tempo de descanso, e simplesmente te tiram esses direitos, com aquela ideia simplesmente de produção, produção, produção. Se você pegar os 3 relatos, os 3 relatos falam a mesma coisa, né, exploração da mão de obra. Então, a letra B relata o que o texto está falando. A letra C não seria porque o processo de segregação é estimulado pela xenofobia. Gente, a segregação, aí o texto não está falando da segregação e da xenofobia, o texto está falando de trabalho escravo, né? Ou quase escravo, é análogo, né? Letra D, a flexibilização das leis trabalhistas. O texto não está falando sobre flexibilização das leis trabalhistas, porque se estivesse falando de flexibilização das leis trabalhistas, estava falando, né, de permissão para a mulher lá amamentar, permissão para que as pessoas tivessem horas de descanso. E aí está falando justamente o inverso. Os depoimentos traçam o inverso disso. Letra E, o descompasso do trabalho formal com as mudanças da globalização. Aqui o texto também não está falando sobre essa questão do descompasso do trabalho formal mediante as mudanças da globalização. Pelo contrário, gente, quanto mais o mundo muda, né, com a globalização e com a ideia do trabalho no mundo globalizado, mais exige dos empresários e do setor produtivo uma maior flexibilização e um maior processo de humanização, seguindo aí também as bandeiras de sustentabilidade, né? É necessário que todos os países comecem a entender essas bandeiras como prioridades. Nenhum país do mundo
cresce hoje na questão comercial, na questão industrial, sem que essas bandeiras de sustentabilidade, essa questão do processo de direitos humanos estejam inseridos dentro dela, né? O que falar desse processo, né, gente? Quando a gente fala de globalização, na semana passada a gente teve, né, às vésperas da consciência negra, o assassinato do homem lá no Carrefour de Porto Alegre, e aquele caso foi um caso que repercutiu não só no Brasil, repercutiu no cenário mundial, e a partir dali obrigou-se, né, o sistema mesmo empresarial, obrigou o próprio Carrefour a tomar medidas. Por quê? Porque judicialmente, qualquer empresa que contrata um serviço terceirizado, ela é responsável pelos terceirizados que estão dentro dela. E como o Carrefour não era, como o Carrefour já era, né, já era reincidente, o Carrefour tem hoje várias ações, até o Google mesmo, quando você coloca, aparece várias ações, a nível de Brasil mesmo, várias lojas já são, né, tem ações correndo, justamente por conta dos problemas que vêm ocorrendo, né? E por que que isso ocorre, né? E aí as empresas começaram a se unir, as empresas brasileiras que têm um caráter gigantesco, né, elas são muito grandes, são também, dentro desse mercado global, são colocadas como multinacionais, elas se manifestaram e até expulsaram o Carrefour de um grupo que eles têm que pregam aí, era um grupo de várias empresas multinacionais, dessas gigantes, que analisavam, né, a questão da inserção do negro no mercado de trabalho. Mesmo que o crime não tenha sido de racismo, porque ninguém sabe, né, só o que se especula, independente da cor, não justifica o trato com o cidadão. Né? Ainda não se sabe se foi um crime racial, é muito suspeito por conta justamente da forma como foi tratado. E se fosse um branco, né, fica sempre a questão, se fosse um branco, teria se tratado da mesma maneira? E aí o Carrefour foi expulso, 48 horas depois desse grupo, e depois somente de ter sido expulso do grupo que pregava a maior inserção dos negros, né, que é um grupo, um grupo que visa políticas públicas no campo da exclusão do racismo, né, das lutas contra o racismo dentro dessas grandes marcas. Aí foi que o Carrefour resolveu se pronunciar. Por quê? Porque ficou muito mal, né? Até a Ambev se posicionou contra, e olha que a Ambev é a maior escuderia de cervejaria da América Latina, se posicionou contra, né, o Carrefour. A Coca-Cola Mundial se pronunciou contra o Carrefour, porque quando se fala do Carrefour, essas marcas, elas não são totalmente nacionais, né? Elas são multinacionais, elas estão no mundo todo. Então, isso é um fenômeno global, né? Isso é globalização. Uma coisa que aconteceu no Brasil repercutiu no mundo inteiro. E depois de tudo que ocorreu, foi que o Carrefour resolveu demitir. Depois de toda a repercussão, resolveu demitir as pessoas, resolveu rescindir o contrato com a Vector, que fazia a segurança. Então, tudo isso, gente, é reflexo dessa globalização, tá? Então, a gente tem que questionar, porque entra também com uma questão aí também de atualidades. Terceira questão, o filósofo francês Michel Foucault, que por sinal, gente, Michel Foucault é considerado um dos maiores gênios da atualidade, fala da teoria dos micropoderes, né, ou das teorias de poder, onde ele vai analisar, não esqueçam nunca disso, ele é que vai analisar que uma sociedade ela vive de um poder central e nós temos os micropoderes. Então não existe aquele ser que não tem poder, todos nós temos poder, até dentro da casa tem uma estrutura de poder. Quem é que manda, quem obedece, então ele vai analisar essas estruturas. Que em toda a estrutura social nós temos esses micropoderes. Então vamos lá, e era gay, tá, gente? Esse cara aqui é um gênio e foi um dos primeiros filósofos gigantescos da nova safra de filósofos, né, contemporâneos, que era um dos que levantava a bandeira, né? Ele era um homoafetivo mesmo e era um gênio. Até hoje as teorias do Michel Foucault são consideradas aí na questão do poder vigente, né, da área de dominação. É considerado um cara perfeito aí as ideias dele. O filósofo francês Michel Foucault, ao iniciar os estudos sobre a arquitetura hospitalar na segunda metade do século XVIII, percebeu que grande parte dos projetos arquitetônicos tinham como característica uma centralização de olhar voltada para os indivíduos, corpos e coisas. Segundo Foucault, os modelos arquitetônicos seguiam os princípios formulados por Jeremy Bentham em sua obra O Panopticon, publicada no final do século XVIII. Foucault
encontrou o mesmo princípio do panóptico na arquitetura das escolas, nos hospitais e, sobretudo, nos grandes projetos prisionais do início do século XIX. Em 1975, ele retoma o tema em sua obra Vigiar e Punir, quando se refere ao tema da tecnologia de poder e o da vigilância no sistema prisional. Olha aqui ele usando a teoria, né, as teorias dele, dos poderes, né, a ideia de poder, para analisar essa questão da arquitetura do sistema prisional, como os presos viviam, né, como eles eram tratados. Tem toda uma questão de poder por trás, dentro do sistema prisional, quem manda, quem obedece. Então, vamos lá. Sobre o panóptico, é correto afirmar. Letra A, o princípio arquitetônico prisional do panóptico segue a lógica da masmorra. Aqui não está falando disso, gente. Aqui não está dizendo que o modelo arquitetônico se compara aí a uma masmorra, né? Isso aqui é só você analisar o texto. Aqui não está falando. Ó, segue a lógica da masmorra, cuja função é trancar e privar o preso da luz solar. Aqui não está falando isso, tá? Letra B. No princípio arquitetônico prisional do Panopticon, as celas não são trancadas e permitem ao preso a liberdade de contato com outros presos sem que seja vigiado. Aqui também não está falando isso, né, que os presos nesse sistema, eles ficam fora das celas sem vigilância. Principalmente porque aqui a gente tem tecnologia. Se tem tecnologia, vamos supor, né? Será que tinha câmera? Letra C. O princípio do panóptico é baseado na privacidade do preso e na invisibilidade de suas ações. O detento nunca é vigiado em sua cela. Aqui não está falando que ele não é vigiado. Certo? Inclusive, olha aí, ó, ele vai analisar depois na sua própria obra Vigiar e Punir. Letra D. O modelo arquitetônico prisional do panóptico necessita de muitos vigilantes e o custo do sistema é muito alto para ser mantido pelo Estado. Aqui não está falando que o sistema é muito caro e que o Estado não pode manter. Pelo contrário, né? Ele analisa esse modelo arquitetônico com uma visão que centraliza um olhar voltado para os indivíduos, corpos e coisas. Isso é um modelo arquitetônico, voltado para os indivíduos que estão dentro dos presídios, os corpos e as coisas que estão lá. Então, aqui não está dizendo, lá no texto não está falando que o sistema é caro, que o Estado não dá para manter. Então, aí só sobrou o quê? A letra E. Quando a gente vai para a letra E, o modelo arquitetônico prisional do panóptico foi pensado como um espaço fechado, em forma de círculo, como uma torre no centro. Todos os movimentos das células são controlados e registrados por um sistema de vigilância ininterrupto. Onde é que a gente percebe isso? Quando ele fala aqui, ó, tecnologia de poder e o da vigilância no sistema prisional. Aí aqui a gente já tira mais ou menos uma análise de que tinha câmeras, né? Então vocês já sabem que uma das teorias de Michel Foucault, né, que ele vai analisar, é a forma como muitas vezes os presídios poderiam ser vigiados, né, com menos custo para o Estado e tendo estrutura de poder. Por quê? Porque aqui, se um preso tentasse fazer alguma coisa, mesmo que não tivesse ali aquela vigilância humana, ele era vigiado de forma a ser monitorado. E esse monitoramento é um monitoramento 24 horas. Então, aí a letra E é a correta, tá? A quarta questão é do Enem do ano passado, né? A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, cerca de 57% dessas agressões, tá? É na rua, na via pública que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. Principalmente, gente, quando nós tratamos aí do Brasil, no Brasil mesmo, do qual nós estamos falando, se destruíram terreiros de Umbanda, de Candomblé, principalmente no ano de 2019. No início do ano de 2019 até a metade do ano passado, se destruíram muitos terreiros. Aqui em Teresina não foi diferente. Destruíram vários terreiros na Zona Norte, que é a zona que mais tem uma concentração aí de terreiros. Isso é intransigência religiosa. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Estão com aquela, né, na cabeça, estão com as roupas africanas, e aí muitas vezes eles são realmente discriminados. Então vamos lá, tá? Aí foi tirado
do livro Cartografia Social de Terreiros no Rio de Janeiro. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Porque quando a gente fala de uma sociedade laica, lá na história vocês lembram, né? A sociedade laica é a sociedade que todo mundo tem seus direitos, não tem uma religião definida pelo Estado. E se não tem, todo mundo tem suas liberdades de seguir a religião que achar que é conveniente. Não tem a religião oficial do Estado. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de entender isso. Quando a gente fala, o Estado é laico, mas de maioria cristã. De maioria cristã é uma coisa, vivendo dentro de uma sociedade laica. O cristianismo não é a religião oficial do Estado, nem vai ser dentro de uma sociedade laica. A sociedade laica não existe, o Estado não tem uma religião oficial e nem pode, a sociedade é laica, todo mundo pode pertencer a credos diversos. E aí muitas pessoas que pregam muito essas ideias de viés conservadores só pelo lado da religião, que não entende o que é conservadorismo, analisa, né? É uma sociedade laica, mas de maioria cristã. E o que é que isso tem a ver? Nada. Porque o Estado continua sendo laico e a igreja continua sendo igreja, dentro das suas respectivas estruturas. E quando a gente fala de sociedade, nós estamos falando de Estado. E quando a gente fala de Estado, o Estado está acima da igreja, tá? Das igrejas, né? Então, vamos lá. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? Letra A, asseguram as expressões multiculturais? O texto não está assegurando, né? Por que essas práticas descritas no texto serão incompatíveis? Asseguram as expressões multiculturais? Não está assegurando. Porque se assegurasse, definitivamente, né? As pessoas não seriam expulsas de lugar nenhum simplesmente por professarem credos diferentes ou por terem aparência diferente, né? B, promovem a diversidade de etnias. O texto não está mostrando isso, porque se nós realmente vivêssemos uma dinâmica de um país laico, as pessoas se respeitariam diante da diversidade étnica. Tanto não se respeita que a gente ainda tem um problema muito grande no Brasil relacionado ao racismo. Dizer que o Brasil não, que no Brasil não existe racismo é não conhecer a antropologia de raça, é não conhecer a história do país, onde os negros, desde o processo de chegada aqui até a abolição da escravatura, né, que se deu em 1888, o negro ainda passou quase 100 anos para ter seus direitos garantidos, e somente a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, é que ela vai nos garantir alguns direitos, né? E depois dessa Constituição, ainda tiveram outras leis afirmativas para tentar igualar os negros. Por quê? Porque continuavam os negros dentro do território nacional sendo discriminados, continuavam os negros sem ter acesso à igualdade aos brancos, mesmo tendo, né, os mesmos patamares culturais, mesmo tendo aí cursos de formação, mas na hora que eram para ser inseridos no mercado de trabalho, não conseguiam justamente por conta da cor da pele. E a cor da pele, ela não demarca muitas vezes a etnia. A cor da pele demarca a raça. A raça, muitas vezes no Brasil, ela é definida pela cor. Mas quando a gente fala de etnia, a gente está falando de uma herança histórica que todo mundo deve saber quais são suas heranças históricas, né, heranças genéticas. Então, não promove a diversidade. Se promovesse, todo mundo se respeitava. Falseiam os dogmas teológicos. O que é falsear os dogmas teológicos? Falseiam a ideia de raça pura, né? Uma ideia de que somente determinados grupos cristãos serão escolhidos para fazerem parte aí do reino de Deus, vamos supor, dogmas teológicos de que uma única religião ou um único grupo específico consegue o reino dos céus e os outros vão para onde? É comum no Brasil se pregar muito essa ideia, né? Você tem que se converter, se você não se converter, sabe esses conceitos que são preconceituosos, você tem que se converter. Então, dentro do próprio cristianismo tem isso, né? Os dogmas teológicos, onde determinados grupos cristãos se consideram mais puros do que os outros, e os outros não irão para o céu e eles irão. Então diz logo para o outro cristão, não, tu tem que se converter. Oxe, se o outro é cristão também, por que ele tem que se converter? É justamente a tua linha de raciocínio. Justamente por conta disso aqui, ó, falseiam, é um falsear, porque se todo mundo é cristão, por que só um gueto cristão vai para o céu? E os outros não vão? Só porque participam de outros grupos cristãos? Letra D, estimulam os rituais sincréticos. O texto não está falando, né, sobre isso, estimular rituais sincréticos de misturas de religiões. O texto não está falando isso, né?
Uma sociedade dinâmica como a brasileira, quem dera se a gente tivesse um sincretismo muito maior, só que a gente não tem. A gente tem sincretismo, né, que surgiu por causa dos negros quando chegaram aqui no Brasil. Os negros, devido serem obrigados a cultuarem os santos católicos, a maioria dos negros começaram a ligar os seus orixás aos santos. E aí a gente tem no candomblé os orixás tendo a representatividade dos santos católicos. Somente no candomblé a gente tem. Mas a gente não tem hoje um estímulo desses rituais, não. Então só sobrou aí a letra E, restringem a liberdade de credo. Isso. O texto está falando justamente disso, porque nas vias públicas são discriminados, no transporte público são discriminados. Então, de alguma forma, está restringindo as pessoas de terem suas próprias religiões de uma forma direta, porque aqui não é nem indireta, não, é direta mesmo, tá? Quinta questão é em 2019 também, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, tá, gente? Que é considerado uma das maiores políticas de saúde do mundo, falando mal ou bem do SUS. O SUS é considerado o maior sistema público de saúde do mundo, não existe nenhum país que tenha essa estrutura como o SUS tem. Tem problemas? Tem. Tem falta de investimento? Tem. E todo mundo sabe quais são os problemas. E esses problemas não são típicos de Teresina, são típicos do Brasil. Quando a gente fala da dimensão do Brasil, o Brasil é um país que tem mais de 212 milhões de habitantes, é um continente. Por exemplo, a Itália tem 50, se não me engano, 50 milhões de habitantes. A Itália é um pouquinho maior em população só do que o estado de São Paulo. Só um pouquinho, né? Como se só o estado de São Paulo fosse a Itália dentro do Brasil. Então vamos lá. A criação do Sistema Único de Saúde, SUS, como uma política para todos, constitui uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 88. Por que o SUS promove isso? Porque o SUS, quando você precisa, né? Alguns até com plano de saúde, às vezes precisa do SUS. Mas então vamos lá. Quando se precisa, o que é que ocorre? Ela não vai olhar se você é preto, se você é branco, se você é gay, atende todo mundo, né? E aí a gente está falando de um conceito que está lá na Constituição. A gente está falando de justiça social, democracia, direitos sociais, que todo mundo tem que ter direito à saúde, está lá na Constituição. Todo mundo tem direito à moradia, à educação e à saúde. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisadas são, respectivamente, letra A, paternalismo e filantropia. A gente não está falando de filantropias aqui, nem de paternalismo, né? Todo mundo sabe o que é filantropia. Letra B, liberalismo e meritocracia. Nós não estamos falando de políticas capitalistas, né, com o liberalismo, e a gente não está falando de meritocracia, que você só consegue as coisas pelo seu mérito. O texto não fala isso. Letra C, universalismo e igualitarismo. Aí sim, né, gente? O que é que está falando aqui que atende todo mundo? Então, quando a gente fala aqui universalismo e igualitarismo, quando a gente fala de Brasil, o SUS está em todos os estados brasileiros e em todas as cidades, né? As cidades, por exemplo, que não tem o SUS como hospital, tem sempre um programa, um PSF, né? Que é um UBS. Então, o SUS, ele é universal dentro do território e promove a igualdade, porque todo mundo deve ser atendido de forma igualitária. Não, então a letra C já está correta. Aqui, ó, a letra D não é, porque é nacionalismo e individualismo. O SUS aqui não está falando da ideia de nação, né? Nacionalismo, aquela ideia de que o Brasil é o melhor país do mundo. Aqui não está falando isso. E não está falando de que os indivíduos, cada um é melhor do que o outro, que é o individualismo, né? A ideia de que você, muitas vezes, pode ser superior ao outro e tem que ser atendido de forma diferente, em detrimento do outro. A letra E também não é porque, né? Revolucionarismo e coparticipação. A gente não está falando de revolução. Sexta questão, né? Também de 2019. Estima-se que no Brasil mais de 20% da população tem algum tipo de dificuldade de locomoção, ou seja, tem deficiência. Quando a gente fala locomoção, a gente está falando de deficiência física, tá? Tem necessidades especiais físicas.
Então, seja por deficiência física, motora, sensorial ou mesmo por uma condição específica transitória. Para que essa parcela da população exerça plenamente seu direito constitucional de ir e vir, os sistemas de transporte têm de apresentar características adequadas de acessibilidade dentro dos conceitos do desenho universal. E aí a gente está falando, né, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Quase eu ia esquecendo. Políticas de melhoria das condições de acessibilidade do transporte urbano no Brasil. A questão da adaptação, né? Todos os transportes têm que ser adaptados à sua população. Então, vamos lá. No meio urbano, o atendimento da proposta de inclusão social apresentada no texto demanda um conjunto de intervenções técnicas que promovam, letra A, né? A ocupação de áreas periféricas, aí não está falando disso, tá, gente? De uma ocupação específica de áreas periféricas. Letra B, democratização do espaço público. Por que a gente está falando? Por que o texto a gente pode analisar que está falando democratização do espaço público? Porque se a pessoa que tem deficiência, né, física, motora, sensorial, ela não consegue ter um transporte que dê essa acessibilidade para ela, como ela vai se locomover? Então, quando a gente fala do transporte público, aqui está falando justamente de transportes urbanos no Brasil. Quando a gente fala dessa acessibilidade nos transportes urbanos no Brasil, nós estamos falando de uma coisa que é pública. Então, ó, transporte é público. E se o transporte é público, todo lugar que o transporte para, principalmente nos terminais, são espaços públicos. Certo? Então, a gente está falando, o texto está tratando muito sobre essa democratização, que os serviços precisam ter acessibilidade para que essa população, olha, nós estamos falando de uma população, gente, que chega a ser 20% no Brasil. Letra C, né, alargamento da malha de rodovias. A gente o texto não está falando de alargamento de rodovias. D, monitoramento de fluxos populacionais, também não está tratando de fluxos populacionais. Letra E, expansão de sistemas de comunicação. O texto também não está falando isso. A gente está falando de uma maior democratização para dar direitos a quem tem algum tipo de deficiência a ter, né, o seu direito garantido de pegar um transporte. Sétima, aí, Enem também do ano passado. O Ministério do Trabalho e Emprego, né, realizou 248 ações fiscais e resgatou um total de 1.590 trabalhadores da situação análoga à de escravo em 2014 em todo o país. A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas às de escravo materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato da questão, podendo ser referenciadas ações fiscais realizadas com o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CMBio. Aí, gente, está disponível, tá? No cenário público, no site do governo federal, e foi adaptado, né? O texto passou por uma adaptação aí para ser colocado na questão. Então, vamos lá. A estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste respectivamente. Então, todas essas questões do Enem do ano passado, elas estavam muito voltadas à interpretação textual. Então, preste atenção esse ano também, leiam bastante os textos, analise. Muitas vezes, mesmo que você ache que aquela questão é uma respectiva letra, você vai analisar dentro do contexto, né, do qual está se referindo a questão. Porque eles vão ser interpretativos esse ano, pelo menos essa é a expectativa de todo mundo, né? Porque eles não vão mudar a estrutura do Enem. Eu acredito que continue do mesmo jeito. Então, a estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em articular os órgãos públicos. Quando a gente fala articular, o que seria articular? Chamar todos os órgãos competentes e simplesmente criar um paralelo aí de debates acerca desse problema, que é muito sério no Brasil, né, em situações análogas já de escravidão. Então, o próprio texto ele está falando, Ministério da Defesa, Exército, Instituto do Meio Ambiente, de Recursos Renováveis, Instituto Chico Mendes de Conservação. Isso tudo ligado aí, gente, a quem? Ao próprio Ministério do Trabalho, todos se unindo contra o quê? Contra as situações das pessoas que trabalham aí nessa vulnerabilidade aí, certo? Então, no geral, a estratégia que o autor está defendendo é isso aqui, uma articulação dos órgãos públicos, ou a unidade do setor público diante de outros setores públicos, uma diversidade do setor público, para unificar forças e evitar, né, essas escravidões que ocorrem no Brasil até os dias de hoje. Então, a letra A já é correta.
Letra B, pressionar o Poder Legislativo. Não, porque o Poder Legislativo, as leis já estão lá. Então, como é que vai pressionar o Poder Legislativo? O texto nem está falando isso. E principalmente por quê? Porque não se pressiona o Poder Legislativo. Se as leis já existem, elas só precisam ser colocadas em práticas para se evitar essas situações análogas. Professor, e tem a lei? Tem, que proíbe trabalho análogo. E por que que tem? Falta fiscalização. E se falta fiscalização, o problema é do Poder Legislativo? Não. A questão da fiscalização, gente, está muito ligada ao executivo e ao judiciário. Não ao legislativo, não. Ampliar a emissão das multas. O texto não está falando que isso vai diminuir se ampliar as multas para aquele proprietário, né, ou aquele empresário que mantiver uma pessoa em trabalho escravo. Aí não está falando isso, tá bom? Letra D, limitar a autonomia das empresas. Aqui o texto também não está falando que vai limitar a autonomia das empresas. Pelo contrário, está falando aí que essas situações precisam cessar em parcerias, né, com os órgãos de fiscalização envolvidos, né, como ICMBio, Exército e aí vai. Financiar as pesquisas acadêmicas. O texto nem está falando disso. Então, é só interpretar que você consegue responder. E vão tirando aquelas que são de imediato, lá na hora da prova, tirem logo aquelas que são completamente fora da órbita da interpretação do texto que vier na questão. Aí a gente tem a UniOeste, 2019, considerando-se o trecho citado, extraído da conferência intitulada Política como Vocação, proferida pelo cientista social alemão Max Weber, de 1864 a 1920 e em 1919, indique qual das alternativas está correta. Desde que existem os estados constitucionais e mesmo desde que existem as democracias, o demagogo tem sido o chefe político do Ocidente. Ou seja, aqui é uma sátira, está criticando aqui nas democracias ocidentais, algumas, claro, né, gente? Existem muitos demagogos tomando de conta do poder político. E aqui é uma sátira que já se faziam desde 2006. E hoje, quando a gente analisa, né, até no Brasil mesmo, a gente tem políticos demagogos, que brincam com a cara do povo, analisam, por exemplo, período de pandemia como se não existisse pandemia, como se o coronavírus fosse só uma gripe ou só um resfriado, que se você é atleta, ele não pega forte. Como é que as pessoas podem estar afirmando isso? É demagogia. Né? Então, só as famílias que tiveram casos que muitas vezes têm uma noção muito ampla da falta de responsabilidade dentro da coisa pública. E Max Weber já explicava, um dos grandes sociólogos do tema político, né? Ele já analisava isso como viés populista. Né? As pessoas muitas vezes não se responsabilizam pelo que falam bobagens, porque tem sempre aqueles bobos demagogos que irão escutar. Então, o grande demagogo, ele só fala porque tem os pequenos demagogos para escutar. Então, vamos lá, tá? Letra A, o demagogo escolhido por eleições diretas ou indiretas exerce os principais cargos de liderança política nas democracias ocidentais. Aqui ele está falando isso. Olha aí, ó. Desde que existem os estados constitucionais, estados que têm constituição, né, e mesmo desde que existem as democracias, quando apareceu as democracias, constituição, o demagogo tem sido sempre o chefe típico né, daqueles respectivos países, daquelas estruturas de Estado. Então, aí, de cara, você já percebe, né, que aí, apesar de ser uma sátira, é uma crítica mesmo, que hoje, mesmo com democracias consolidadas, constituições, as pessoas ainda elegem políticos completamente aí demagogos. Então, a letra A, gente, já está correta, né? O demagogo escolhido por eleições diretas ou indiretas exerce os principais cargos de liderança política nas democracias ocidentais. Que, por sinal, gente, ainda tem democracias no Ocidente que apresentam problemas seríssimos, principalmente na América Latina, nos regimes aí presidencialistas, a gente vive passando por problemas. Porque no regime parlamentarista, o cidadão vota e escolhe o parlamento todinho. Escolhendo o parlamento todinho, escolhe aí o parlamento, né? E o parlamento sendo escolhido, o parlamento depois se reúne e escolhe o primeiro-ministro, que vai administrar o país. Se aquele primeiro-ministro não der resultado, o parlamento tira e bota outro, e assim vai. E no regime presidencialista não é assim. A população escolhe o parlamento e ainda escolhe o presidente. E esse presidente, quando começa a fazer bobagem, não é como o parlamento, o regime parlamentarista, que se tira o primeiro-ministro, o parlamento tira o primeiro-ministro na facilidade muito grande. No regime presidencialista e no regime que a gente tem, republicano, né, que predomina na América,
Não se tira prefeito facilmente, não se tira governador facilmente, não se tira presidente facilmente. E aí o voto tem consequência. Você vota errado, você vai passar 4 anos sofrendo, porque é muito difícil se tirar. Já no regime parlamentarista, não. Só se troca o primeiro-ministro. Foi o que aconteceu, né, no Reino Unido recentemente. Nós tivemos aí a troca da primeira-ministra que estava pelo Boris Johnson. O parlamento trocou. Ela que fez, né, aquela ideia de retirada do Reino Unido e da União Europeia. Ela fez todo o processo e aí começou a ficar embaixo, começou a ter problemas. E o parlamento acabou substituindo ela pelo atual, o Boris Johnson, tá? Então, no parlamento não tem esse problema. Quem tira o parlamento, então o povo nem se importa. O povo escolheu o parlamento, então o parlamento é que decide quem é o primeiro-ministro. Já nos regimes presidencialistas, não. Letra B. O demagogo, ao fazer uso de argumentos sofistas, está excluído da vida política. Quem dera, né, se todo demagogo fosse excluído da vida política das democracias ocidentais. Aí a gente teria no Brasil um monte de gente, né, expulsa da política. Mas aqui no Brasil, quanto mais político fala besteira, quanto mais político promete o que não vai cumprir, mais as pessoas votam neles. E aí é que tá, né? Quanto mais as pessoas odeiam política, mais elas votam errado, porque elas votam por emoção. E na política, quem vota por emoção acaba colocando em jogo todo um processo eleitoral que tem consequências. O voto, ele não traz consequências só para quem vota, traz consequências para toda uma cadeia, para o coletivo como um todo. Letra C. O demagogo, da mesma forma que os funcionários públicos, está subordinado à liderança religiosa nas democracias ocidentais. Desde quando, gente? As pessoas, os funcionários públicos ou o próprio político, ele está sob a liderança religiosa? Desde quando líderes religiosos, eles têm poderes nas democracias ocidentais, poderes de administração das democracias ocidentais? Só existe um país do mundo em que há uma ordem religiosa suprema, né? Que é no Irã. Depois da Revolução Iraniana, a gente vai ter aí a Revolução dos Shahs, né, do Shah, onde nós vamos ter levado ao poder o Ayatollah Khomeini, que está até hoje. E aí ele é que escolhe, né, a população até elege aí os seus candidatos, elege o primeiro-ministro, mas ele é o supremo, é o chefe supremo. Então o Irã é a única república islâmica da face do planeta Terra. Então, é um país islâmico, onde quem manda é o líder supremo do Islã, que está acima do presidente, ou do primeiro, parece que ele é primeiro-ministro. Mas o líder da religião está acima do conceito. E olha, o Irã não está aqui no Ocidente, tá, gente? Diga-se de passagem, Irã é Oriente. Se eu não estou doido, é Oriente. Mas vamos lá, tá? Letra D. O demagogo, desde que existem as democracias constitucionais no Ocidente, não exerce nenhum papel. Quem dera se os demagogos não exercessem papel na política, né? Mas exercem sim, muitas vezes chegam a cargos no executivo. Sendo palhaços, né? Alguns palhaços, uns mentindo, outros sem saber nem se expressar, mas chegam. Letra E. O demagogo, na medida em que se constituíram as democracias no Ocidente, foi substituído como líder político pela figura do profeta messiânico. Eles não foram substituídos, eles continuam até hoje. Então vamos lá, nona. As reflexões liberais tenderam a acentuar até o século XIX a compreensão de que o Estado era a expressão da razão. Nessa forma de compreensão liberal, é correto afirmar que o Estado, letra A, deveria intervir na economia. Gente, o liberalismo, preste atenção, o liberalismo, o Estado não interfere na economia. Há um processo dentro das correntes liberais em que o Estado ele precisa diminuir a máquina pública e aumentar o setor privado, porque o setor público, muitas vezes, ele é inchado, a máquina pública é muito grande, cheia de funcionários, e a produtividade é muito baixa. Então, o liberalismo, geralmente, a gente tem uma ideia muito forte aí de que um país só cresce se a gente tiver o selo realmente do setor produtivo, né? E quem mais hoje, dentro do liberalismo, dá resultado são as empresas privadas. Então, deveria intervir na economia. Então, o Estado, no setor liberal, jamais intervém na economia. Então, aí, ó, é correto afirmar que o Estado deveria intervir na economia, uma vez que a liberdade de negociar reconduziria, né, a sociedade ao princípio do homem como lobo do homem, destacado por Rousseau, never, né? E aqui quem diz o homem é lobo do próprio homem não é nem Rousseau não, tá, gente? É o Thomas Hobbes. Letra B. Atingiria seu maior grau de eficiência se comandado pelas classes industriais, em detrimento das demais frações que compõem a burguesia, isto é, proprietários de terras e comerciantes.
Aqui não cria essa luta não, tá, gente? Se uma classe comandasse, né, o liberalismo, a classe industrial, em detrimento das outras. Tanto é, não é, gente, que, por exemplo, o Brasil, apesar de ser um país liberal, o Brasil é um país agrário. O Brasil não é um país industrial como os Estados Unidos. A economia do Brasil é agrária. Letra C seria a instância, né, a partir da qual as desigualdades formais entre os indivíduos se transformariam em igualdade real entre os homens. Quem dera se a partir das desigualdades que tem entre os indivíduos se unificariam lutas pela igualdade. Pelo contrário, quanto mais desigualdade vai acontecendo. É impressionante. Quanto mais o país é desigual, mais essa desigualdade ela tende a aumentar. Seja no campo de gênero, no campo da alimentação, que é uma questão econômica, na questão social, tudo isso tem problema. Letra D aí, tá, gente? Tenderia a desaparecer na medida em que o sistema produtivo dividisse as riquezas produzidas pelas classes sociais. Se a gente pegar o sistema produtivo e dividir as riquezas, né, pelas classes sociais, nós não estamos falando de liberalismo, nós estamos falando de socialismo, tá? Divisão. Então, só sobrou a letra E aí, representaria os interesses do conjunto da sociedade, pairando, portanto, acima das classes sociais e de suas demandas específicas. Então, o liberalismo representa os interesses do conjunto da sociedade, e esse conjunto da sociedade, geralmente, é um conjunto da sociedade que é muito mais ligado à linha econômica, pairando, portanto, acima das classes sociais. O sistema liberal, ele tem toda essa ideia de diminuição da máquina do Estado e aumento do setor privado. Então, se tem isso, o liberalismo ele não está avaliando classe social, ele está avaliando o sistema econômico. Por quê? As reflexões liberais, elas não são reflexões sociais, elas são reflexões econômicas, tá? Então, a letra que é correta aí é a letra E. Unioeste, né, de novo, um dos episódios mais conhecidos nos Estados Unidos foi a greve geral ocorrida em 1º de maio de 1886 por todo o país, e Chicago foi o seu centro irradiador. Os grevistas, que recebiam salários miseráveis, exigiam carga horária de 8 horas e a mudança das relações de trabalho, marcada por jornadas de trabalho superiores a 12 horas, impostas por empresários que se recusavam a fazer concessões aos trabalhadores. 14 anos antes, durante o Congresso da Internacional Anti-Autoritária, ocorrido no vilarejo de Saint-Omer, na Suíça, entre os dias 15 e 16 de setembro de 1872, Michael Bakunin, James Guillaume e algumas federações anarquistas adotaram uma série de disposições referentes às obrigações das associações internacionais de trabalhadores. E aí as disposições reafirmaram o papel pioneiro dos anarquistas nas lutas operárias, na condução e participação das maiores greves e manifestações públicas daquele período. Gente, não esqueçam que o termo anarquismo, ele surge no período dessas lutas sociais, porque o anarquismo já está dizendo, né? Anarquistas são aquelas pessoas que não seguem uma ordem vigente, eles criam sua própria ordem. E é dentro da ideia de anarquismo que a gente vai ter também o surgimento das ideias, né, das chamadas comunidades alternativas, onde dentro dessas comunidades ninguém lá segue a ordem vigente do Estado. Eles seguem as ordens deles mesmos, eles criam suas próprias ordens, não existe aquela ideia de monogamia, né? Não existe aquela ideia do certo e do errado, então eles é que vão promover. Aqui no Brasil, um dos maiores representantes dessa ala aí, tá, dos anarquistas, é o Raul Seixas, que na década de 60 no Brasil a gente tem as comunidades alternativas, né? Inclusive ele faz a música Viva, Viva, Viva as comunidades alternativas. Ele e o que chamam hoje de mago do espiritismo, que é o Paulo Coelho, eles eram idealizadores dessas correntes aí anarquistas. E essas comunidades, não só fora como aqui também, elas não vão dar certo, porque tudo sem regra não dá certo, né, gente? Então, assim, vamos lá, tá? As disposições reafirmavam o papel pioneiro dos anarquistas nas lutas operárias, na condição e participação das maiores greves e manifestações públicas ocorridas naquele período. Assim, a greve geral ocorrida nos Estados Unidos é considerada como uma das mais representativas, quando 340 mil trabalhadores exigiram nas ruas a jornada de trabalho de 8 horas, ou seja, diminuição da jornada de trabalho. O desenlace desse acontecimento resultou no massacre da praça de Heymachleck, que é considerado o evento fundador do movimento operário. Sobre a participação dos anarquistas nos principais movimentos sociais nos séculos XIX e XX, aqui a gente só vai assinalar a que é incorreta, portanto a gente vai se preparar para analisarmos as corretas, tá? Se é para marcar incorreta, não esqueçam, tá, gente, que essa questão aqui, esse modelo não vem no Enem. Tá? A gente bota nos exercícios só para analisar.
as que são corretas. Letra A. O anarquismo é uma teoria social e política que associa o Estado ao poder centralizado e autoritário, que restringe a liberdade individual. Por isso, o anarquismo não propõe uma estratégia política de conquista de poder do Estado. Isso aqui está correto. Por quê? Porque o anarquismo eles não segue a estrutura do Estado, não segue o direito do Estado. Então, para eles, o Estado, com o poder central eles colocam, né, uma ideia muito autoritária. Eles exigem que você siga as regras na base da força. E as comunidades alternativas, quando elas surgem, né, a ideia do anarquismo, ninguém pode impor uma lei a outra pessoa. Isso na visão deles, tá? Ninguém poderia impor uma lei do Estado acerca da pessoa. Por quê? Porque a pessoa poderia interpretar aquela lei de outra forma. Isso na visão dos anarquistas. Então, para eles recriminavam essa ideia da autoridade do Estado sobre os cidadãos, que os cidadãos deveriam ser livres. Letra B aí, os anarquistas foram os primeiros a fazerem críticas contundentes ao processo de centralização do Estado durante a Revolução Russa, com severas críticas às ideias políticas sociais de Marx e por extensão, né, ao bolcheviques. Sim, gente, eles foram, sim, os primeiros a criticar aquela estrutura que foi montada na Revolução Socialista, né, de 1917. Eles vão criticar essas ideias da época dos bolcheviques, porque a forma como eles interpretavam as ideias lá da Revolução era de que a Revolução até ela ocorreu, mas as pessoas continuavam sendo oprimidas pelo Estado, continuavam obedecendo a estrutura do Estado. Os anarquistas, eles vão começar a avaliar que o Estado ele não pode ter força diante da população, o Estado ele não pode reprimir a liberdade do povo. E se o povo quiser andar nu, ele anda. Isso é a visão dos anarquistas, né? Letra C. As várias vertentes do anarquismo têm como traços comuns a horizontabilidade na organização dos trabalhadores, a crítica radical à sociedade capitalista, ao Estado burguês, o anti-autoritarismo, a defesa da liberdade de expressão, a igualdade entre todos e a recusa da luta partidária. Aqui eles estão corretos também, tá, gente? Uma das coisas que eles pregavam era isso, né? Que todo mundo deve ser igual, deve. Mas o que é que eles vão mais criticar? Vão criticar a sociedade capitalista e a imposição do Estado, que é burguês, é mandado pelas elites, e essas elites impõem a sua força em relação aos outros, de forma autoritária, sendo que os outros não são obrigados a exercer ali as leis que estão dentro daquele Estado. E vão recriminar a ideia de estar lutando por causa de partido, brigando por causa de partido. Letra D aí, a C também está correta, tá? Então vamos lá, letra D. O anarquismo é uma ideia filosófica abstrata, perigosa, fascista, utópica e burguesa. As propostas sociais e econômicas anarquistas nunca foram colocadas em prática. Desde quando, gente? As ideias anarquistas nunca foram colocadas em prática. Eu acabei de falar sobre as comunidades alternativas. A gente vai ter muitas comunidades, né, que vão nascer na Europa também com esse viés anarquista. Tanto é que chega no Brasil. Então, quando a gente diz assim, nunca foram colocados em prática, foram sim. Então, ela está errada. Aqui, de cara, o anarquismo foi colocado em prática, tá, gente? Letra E. No discurso anarquista, essa daqui é a que vocês irão marcar, porque é incorreta, né? Então, letra E aí. No discurso anarquista, a greve geral foi utilizada como uma estratégia importante de mobilização dos operários e contribuiu para garantir a conquista de direitos trabalhistas. Aqui está certo. Todo mundo que faz greve, de alguma forma, ela consegue, né, ter ali seus direitos garantidos. Então, a letra que é a incorreta é a letra D. Do mais, né, a gente fica por aqui. A outra aula eu tinha marcado para 11 horas. Vamos deixar 11h05, né, para eu poder beber uma água, vocês também, que é o simulador de filosofia também com 10 questões, tá bom? A gente fica por aqui e já já a gente volta. Eu já vou botar o link, mas eu só vou começar às 11h05, tá bom? Tá bem, tia. Tchau, tchau. Tchau.